Nas sombras úmidas de uma rua deserta à beira da pequena cidade costeira onde Lorena morava, o destino tecia sua teia invisível sob a chuva torrencial de uma noite de outono. Lorena, com seu casaco surrado e o coração ainda marcado pela perda de um amor de juventude, avistou uma figura encostada em um muro, o corpo curvado de dor. Sem hesitar, ela se aproximou e enfaixou as feridas do estranho com as próprias mãos trêmulas. Ao tocar o tecido de sua camisa, agora rasgada e manchada de carmesim, sentiu uma seda tão fina e macia que destoava completamente da violência da cena, um detalhe de riqueza em meio à ruína. Mal sabia ela que aqueles olhos escuros, agora semicerrados pela agonia, pertenciam ao homem que havia partido anos atrás, e que o perigo do qual ele fugia naquela noite estava prestes a arrastar os dois de volta para um passado que ela julgava estar enterrado. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A chuva caía em cortinas prateadas, impulsionada por um vento que uivava como um animal ferido vindo do mar. Cada rajada trazia consigo o cheiro forte de sal e maresia, misturando-se ao odor de asfalto molhado. Lorena apertou mais o casaco fino contra o corpo, o tecido já encharcado oferecendo pouco consolo contra o frio cortante de setembro. Ela apressava o passo, sonhando com o calor de sua pequena casa, quando o som de um gemido baixo, quase engolido pela tempestade, a fez parar. Seu coração, treinado pela empatia de uma vida inteira, se contraiu. O bom senso gritava para que ela seguisse em frente, que se protegesse, mas a imagem da figura escura e encolhida contra o muro de pedras de uma velha construção a prendeu no lugar. Hesitante, ela se aproximou. O homem estava de cabeça baixa, uma das mãos pressionando firmemente o abdômen, enquanto a outra pendia inerte ao lado do corpo. A água da chuva escorria por seus cabelos escuros, grudando-os na testa e no pescoço. "Senhor, você está bem? Precisa de ajuda?" A voz de Lorena soou mais trêmula do que pretendia, uma mistura de preocupação e medo. Ele ergueu a cabeça lentamente, e mesmo na penumbra, Lorena pôde ver o brilho febril em seus olhos. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam carregar o peso de uma longa jornada. Um corte profundo manchava sua sobrancelha, e o sangue escorria, misturando-se à chuva em seu rosto. Ele tinha uma barba escura, impecavelmente desenhada que, mesmo naquele estado lamentável, conferia uma aura de poder e sofisticação. Foi então que ela notou a camisa. O tecido, um azul profundo, estava rasgado na altura das costelas, revelando um ferimento feio de onde o sangue fluía de forma alarmante. Era uma camisa de seda, o tipo de peça que custava mais do que o aluguel de Lorena por vários meses. Aquele homem não pertencia àquele lugar. Eu sofri um acidente, ele murmurou, a voz rouca e carregada de dor. O carro derrapou na curva da costeira. O cérebro de Lorena trabalhava rápido. A curva da costeira era perigosa, traiçoeira em noites como aquela. Mas algo na maneira como ele disse derrapou soou falso, ensaiado. Havia uma tensão em sua mandíbula, uma vigilância em seu olhar que não condizia com a de uma simples vítima de acidente. Ele olhava para a escuridão da rua como se esperasse que algo emergisse dela a qualquer momento. Deixando o instinto de lado, a compaixão assumiu o controle. "Você precisa de um médico. O hospital fica a 20 minutos daqui." "Não", ele disse, a palavra saindo mais firme do que ela esperava. "Sem hospitais, sem polícia. Por favor." O pedido era estranho, alarmante, mas a urgência em sua voz era inegável. Lorena olhou para o ferimento novamente. Não parecia profundo o suficiente para ser fatal, mas ele estava perdendo sangue, e a hipotermia era um risco real. Tomando uma decisão que poderia se arrepender mais tarde, ela assentiu. "Tudo bem. Meu café fica a poucos metros daqui. É pequeno, mas é quente e seco. Eu tenho um kit de primeiros socorros lá. Você consegue andar?" Ele a fitou por um longo momento, uma avaliação silenciosa que fez Lorena se sentir estranhamente exposta. Era como se ele estivesse lendo sua alma,
pesando sua sinceridade. Por fim, ele balançou a cabeça afirmativamente, um gesto mínimo que parecia custar-lhe uma energia imensa. Com cuidado, Lorena passou um braço por suas costas, sentindo a solidez dos músculos sob o tecido molhado. Ele se apoiou nela, o peso de seu corpo surpreendentemente grande e forte, mesmo enfraquecido pela dor. O calor que emanava dele era febril, quase queimando através das camadas de roupa. Enquanto caminhavam lentamente pela rua deserta, o som de seus passos abafado pela tempestade, Bernardo sentia cada fibra de seu corpo protestar. A dor era uma brasa ardente em seu flanco, mas era a adrenalina que o mantinha de pé. O acidente não fora um acaso. Ele se lembrava perfeitamente do sedã preto que o seguia desde que deixara a cidade vizinha. Lembrava-se da aceleração súbita, do impacto metálico e preciso na traseira de seu carro, projetado para mandá-lo para o precipício que margeava a estrada. Anos de alerta constante e desconfiança o ensinaram a reagir. Ele virou o volante no último segundo, jogando o carro contra a encosta da rocha em vez do abismo. O impacto o deixou atordoado, mas vivo. Ele sabia quem estava por trás daquilo. Natália. Sempre Natália, sua rival nos negócios, uma mulher cuja ambição não conhecia limites morais. Ela queria o projeto de energia sustentável que ele estava prestes a fechar, e estava disposta a matar por ele. Ele precisava desaparecer, pelo menos por algumas horas, reorganizar-se, contatar sua equipe de segurança. E então, em meio ao caos e à dor, o destino o colocou nas mãos dela, Lorena. Quando ela se aproximou, sua silhueta recortada contra a luz fraca de um poste distante, seu coração falhou uma batida. O tempo não a havia mudado. A mesma bondade irradiava de seus olhos, a mesma gentileza em seu toque. Era ela, a garota que ele fora forçado a deixar para trás há uma década, a única mulher que ele já amara. Uma onda de emoções conflitantes o invadiu. O alívio de vê-la, o terror de colocá-la em perigo, a dor aguda da saudade que ele suprimira por tanto tempo. Ele não podia revelar quem era. Não ali, não daquele jeito. Revelar sua identidade seria como pintar um alvo nas costas dela. Por enquanto, ele era apenas um estranho ferido, um náufrago na tempestade da vida dela. O café Maré Doce era um pequeno refúgio de calor e luz. O aroma de café fresco e canela pairava no ar, um bálsamo para os sentidos. Lorena o acomodou em uma das cadeiras de madeira acolchoadas, perto de uma janela que tremia com a força do vento. O lugar era a cara dela, simples, acolhedor, com pequenos vasos de suculentas em cada mesa e fotos em preto e branco da antiga vila de pescadores nas paredes. Era um negócio que ela construiu com as próprias mãos, o único legado deixado por seus pais. Ela se moveu com uma eficiência calma, trazendo uma toalha seca para os cabelos dele e o kit de primeiros socorros. "Preciso que tire a camisa", disse ela, a voz profissional tentando mascarar o nervosismo que sentia. Ele obedeceu em silêncio, os músculos do peito e do abdômen se contraindo com o esforço e a dor. O ferimento era uma laceração longa e irregular, causada por um pedaço de metal do carro. Não era uma facada, não era um tiro, apenas um acidente, pensou Lorena, tentando se convencer. Ela umedeceu um pedaço de gaze com antisséptico, suas mãos surpreendentemente firmes, enquanto começava a limpar a ferida. Bernardo cerrou os dentes, o ardor do líquido o trazendo de volta à realidade dolorosa. Ele a observava trabalhar sob a luz amarelada do café. O tempo havia adicionado uma nova maturidade ao seu rosto. Havia pequenas linhas de preocupação ao redor de seus olhos, mas o brilho neles era o mesmo, a mesma determinação, a mesma compaixão. Ele se lembrou das mãos dela, anos atrás, cuidando de um joelho ralado quando ele caiu de bicicleta, ou passando suavemente por seu cabelo enquanto observavam as constelações na praia. O toque dela era sua única casa. "Qual é o seu nome?" Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio, seus olhos focados no trabalho. Ele hesitou. Usar seu nome verdadeiro era um risco. "Arthur", mentiu ele, a palavra estranha em sua língua. "Eu sou a Lorena", disse ela, sem erguer o olhar. "Você tem sorte, Arthur. O corte é feio, mas não parece ter atingido nada vital." Ele não respondeu, perdido na melodia do nome dela em seus próprios lábios. Lorena.
A saudade o atingiu com a força de uma onda, uma dor quase tão física quanto a do ferimento. Ele se lembrava do sabor dos lábios dela, do som da risada dela, do jeito como ela o olhava, como se ele fosse a única pessoa no mundo. Deixá-la fora a coisa mais difícil que já fizera, um sacrifício necessário, ele se dizia. Ele era um rapaz pobre, sem futuro, e ela merecia o mundo. Ele foi embora para construir esse mundo para ela, mas o caminho o levou para longe, para batalhas que ele nunca imaginou. E agora, ironicamente, esse mesmo caminho o trouxera de volta, quebrado e sangrando à sua porta. Enquanto Lorena aplicava uma pomada cicatrizante, seus dedos roçaram a pele quente dele. Um arrepio percorreu o corpo de ambos. Para Lorena, foi um choque elétrico, uma familiaridade inexplicável que a deixou desconcertada. Para Bernardo, foi uma tortura doce, um lembrete de tudo o que ele havia perdido. A febre começava a subir, a dor e a exaustão nublando sua mente. As bordas de sua visão escureceram, e o rosto preocupado de Lorena se tornou o único ponto de luz em seu universo. Ela terminou de enfaixar o ferimento com uma bandagem limpa, o trabalho executado com uma precisão que a surpreendeu. Pronto, você deveria descansar. Vou te preparar um chá quente. Quando ela se virou para a pequena cozinha nos fundos, Bernardo sentiu a consciência escorregar. O mundo se tornou um borrão de som e cor. Em sua mente febril, ele não estava mais no café. Estava em uma praia há 10 anos, deitado na areia com a cabeça no colo de Lorena. O céu noturno era um veludo escuro salpicado de diamantes, e ela apontava as constelações para ele. Olha aquela, dizia a Lorena de sua memória, a voz um sussurro suave. É a estrela do norte. Dizem que ela guia os viajantes perdidos de volta para casa. Ele se virou para olhá-la. Você é a minha estrela, ele respondeu, tocando o rosto dela. A minha estrelinha. O apelido escapou de seus lábios no presente. Um sussurro fraco, carregado de uma década de dor e saudade. Estrelinha. Lorena parou no meio do caminho, a chaleira na mão. O mundo pareceu parar de girar. Aquele nome, aquela palavra, era um segredo entrelaçado em suas memórias mais preciosas e dolorosas. Ninguém mais no mundo a chamava assim. Era um nome que pertencia a noites de verão, a promessas sussurradas e a um coração que ela acreditava ter se curado. Ela se virou lentamente, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. O homem, Arthur, estava com os olhos fechados, o rosto pálido e suado, perdido em um delírio febril. Não podia ser. Era uma coincidência. Uma palavra cruel sussurrada pelo acaso. A dor da lembrança foi tão aguda que ela teve que se apoiar no balcão para não cair. Ela olhou para aquele rosto novamente, tentando encontrar traços familiares sob a barba e as linhas do tempo. O rapaz que ela amou era magro, quase um menino, com um sorriso fácil e olhos que sonhavam com o impossível. Este homem era diferente, mais duro, mais imponente, moldado por um mundo que ela não conhecia. Ela afastou o pensamento, guardando a dor de volta na caixa trancada em seu peito. Era o delírio, a febre falando. Ela preparou o chá, as mãos ainda tremendo, e o levou para ele. Ele já estava mais lúcido, os olhos abertos, observando-a com uma intensidade que a fez recuar um passo. Bernardo a viu. Viu a confusão, a dor e o reconhecimento assustado em seus olhos antes que ela o escondesse. Ele havia cometido um erro perigoso. Mas agora, ele sabia de uma coisa com certeza. O refúgio que ele encontrara não era seguro. Não porque seus inimigos pudessem encontrá-lo ali, mas porque a maior ameaça agora era o próprio passado que batia à porta, impulsionado pela tempestade lá fora e pela mulher que era, ao mesmo tempo, sua salvação e sua maior vulnerabilidade. Ele precisava protegê-la, e para isso precisava manter a máscara de Arthur, o estranho, por mais tempo que seu coração pudesse suportar. A tempestade passou durante a noite, deixando para trás um céu lavado de um azul pálido e um ar limpo e fresco que cheirava a terra molhada e a sal. Lorena mal dormira. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do estranho, ouvia o sussurro daquela palavra, estrelinha, ecoando no silêncio de seu quarto. Ela se repreendia pela tolice. Era impossível. O Bernardo que ela conhecera
Partira há 10 anos sem deixar rastros, um fantasma em sua memória. Associá-lo àquele homem ferido e misterioso era apenas a manifestação de uma ferida antiga que, teimosamente, se recusava a cicatrizar por completo. Ao amanhecer, ela se levantou determinada a colocar a noite anterior para trás. Era apenas um evento bizarro, uma nota dissonante em sua rotina tranquila. No café, a normalidade parecia ter sido restaurada. O sol da manhã entrava pelas janelas limpas, criando poças de luz dourada no chão de madeira. O cheiro de grãos de café moídos na hora preenchia o ambiente, uma fragrância que sempre lhe trouxera conforto. Ela limpou o balcão, reorganizou as xícaras e se perguntou sobre o destino de Arthur. Ele partira antes do amanhecer sem um som, sem um bilhete. A única prova de sua passagem era o kit de primeiros socorros aberto sobre uma das mesas, e uma mancha quase imperceptível de sangue que ela esfregou do piso com vigor, como se pudesse apagar a lembrança junto com a nódoa. Sentiu um misto de alívio e uma pontada inexplicável de decepção. Era melhor assim. Ele era um homem que carregava problemas, e a vida dela já era suficientemente complicada. Pouco depois das 9, o sino suave acima da porta soou, anunciando o primeiro cliente do dia. Lorena ergueu a cabeça com um sorriso profissional no rosto, um bom dia pronto nos lábios, mas as palavras morreram em sua garganta. Parado no umbral da porta, recortado contra a luz brilhante da manhã, não estava um de seus clientes habituais. Estava ele, mas não era o mesmo homem da noite anterior. A figura vulnerável, encharcada e ferida havia desaparecido, substituída por um homem que exalava poder e controle. Ele vestia um terno cinza escuro, cortado com uma precisão que parecia moldar seu corpo forte. A barba escura estava perfeitamente aparada, e seus cabelos, agora secos e penteados para trás, revelavam uma testa ampla e traços marcantes. Não havia sinal do corte em sua sobrancelha, provavelmente coberto por maquiagem de alta qualidade. Ele parecia ter saído da capa de uma revista de negócios, um predador em um ambiente que não era o seu. O único elo com a noite anterior eram os olhos, escuros, intensos e agora terrivelmente focados nela. Ele deu um passo para dentro e o sino soou novamente, um som agudo que pareceu quebrar o feitiço que aprendia. Atrás dele, estacionado na rua, Lorena viu um carro de luxo preto, tão polido que refletia o céu. O motorista, um homem corpulento de terno preto, permaneceu ao lado do veículo, observando os arredores com uma atenção profissional. "Lorena", disse o homem, e a voz, agora clara e sem o tom rouco da dor, a atingiu como uma onda. Era mais profunda do que ela se lembrava, mas a cadência, a maneira como as sílabas do nome dela soavam, era a mesma. O mundo de Lorena inclinou-se perigosamente. A bandeja de pães de queijo que ela segurava escorregou de seus dedos trêmulos, espalhando a comida pelo chão em um baque surdo. Ela não se importou. Sua atenção estava cravada no homem à sua frente. Ela procurou, desesperadamente, pelo rapaz de 18 anos que conhecera. O jovem de sorriso fácil, com as mãos calejadas de trabalhos braçais e os olhos cheios de sonhos que eram maiores que aquela cidade. E por baixo da fachada de riqueza e poder, ela o encontrou. Estava no jeito como o canto de seu olho se contraía levemente quando estava nervoso, na pequena cicatriz quase invisível acima do lábio superior, resultado de uma queda de bicicleta na infância. Estava no olhar. Aquele olhar que no passado a despia de todas as defesas e a fazia se sentir a mulher mais amada do mundo. Bernardo. O nome saiu como um sussurro incrédulo. Um som frágil que parecia pertencer a outra vida. Um músculo saltou na mandíbula dele. Sim, sou eu. A confirmação não trouxe alegria nem alívio. Foi como se uma represa se rompesse dentro dela, liberando uma torrente de emoções represadas por uma década. Primeiro veio o choque gelado, que a deixou sem ar. Depois, a confusão. E, finalmente, subindo como uma maré de lava, uma raiva pura e avassaladora. Uma raiva por cada noite em que ela chorou sem entender, por cada dia em que se perguntou o que havia feito de errado, por cada vez que olhou para o mar, esperando vê-lo voltar. 10 anos, disse ela, a voz baixa e trêmula, carregada de uma fúria que a surpreendeu.
10 anos, Bernardo. Sem uma carta, sem um telefonema, sem uma única palavra. Você simplesmente desapareceu. Ele deu um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto de paz. Lorena, eu sei. Por favor, me deixe explicar. Explicar? Ela riu, um som amargo e sem alegria. O que há para explicar? Você se cansou da vida pobre, da cidade pequena, da garota simples que te amava? Encontrou algo melhor e não teve a decência de me dizer na cara? As lágrimas que ela jurou nunca mais derramar por ele começaram a queimar em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. A dor no rosto dele era genuína. Ele parecia ter sido esbofeteado. Não, nunca foi isso. Eu fui embora por você. Por nós. Eu não tinha nada para te oferecer, Lorena. Nenhum futuro. Eu era um garoto que mal conseguia pagar as próprias contas. Você merecia mais. Eu precisava construir um mundo onde eu pudesse ser digno de você. Eu precisava conquistar as coisas, ter algo para colocar aos seus pés. As palavras dele, que talvez devessem soar românticas, soaram como um insulto. Elas diminuíam o amor que eles tiveram, como se o valor dele pudesse ser medido em dinheiro e posses. Digno de mim? Ela repetiu, a voz subindo de tom. Você acha que eu me importava com dinheiro? Eu amava você, Bernardo. Eu teria vivido em uma cabana na praia com você pelo resto da minha vida se você tivesse ficado. O mundo que eu queria era você, e você me tirou isso sem nem me dar o direito de escolher. Ela gesticulou para o terno caro, para o carro lá fora. Parece que você conseguiu o que queria. Construiu o seu império. Então, o que está fazendo aqui? Veio exibir sua vitória? Mostrar para a garota pobre o que ela perdeu? Não, eu voltei por você, disse ele, a voz carregada de uma urgência desesperada. Tudo o que eu fiz cada dia desses 10 anos foi pensando em voltar para cá, pensando em você. A declaração a atingiu com força, mas a muralha de dor ao redor de seu coração era alta demais. Ela balançou a cabeça, o cabelo caindo sobre o rosto. É tarde demais, Bernardo. Tarde demais para desculpas e histórias de sucesso. O que você fez, o silêncio, ele quebrou algo dentro de mim. Eu passei anos juntando os cacos, anos aprendendo a viver sem você, a não esperar mais pela sua volta. Ela respirou fundo, buscando a força que a sustentou por toda aquela década. Ergueu o queixo e o encarou, os olhos agora secos, mas frios como o mar no inverno. O rapaz que eu amei era gentil e corajoso, disse ela, a voz firme, cada palavra uma pedra atirada contra ele. Ele nunca teria me machucado assim. Ele nunca teria me abandonado sem uma única palavra de despedida. Eu não sei quem você é, com seu terno caro e seu carro de luxo, mas você não é ele. O golpe foi certeiro. Bernardo recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. A verdade nas palavras dela o desarmou completamente. Ele passara uma década construindo uma fortaleza de riqueza e poder, acreditando que isso o tornaria o homem que ela merecia. Agora, ele via que essa mesma fortaleza era o que o impedia de alcançá-la. O sucesso que ele via como um presente era, aos olhos dela, a prova de sua traição. Lorena virou-se dando-lhe as costas e começou a catar os pães de queijo do chão, um ato mundano e desesperado para se ancorar na realidade, para não desmoronar ali mesmo. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-los. Por favor, vá embora, sussurrou ela, a voz embargada. Não há nada para você aqui. Para Bernardo, ver as costas dela foi mais doloroso do que qualquer ferimento físico. Era uma barreira intransponível, construída com anos de silêncio e dor que ele mesmo causara. Ele queria correr até ela, segurá-la, forçá-la a ouvir a verdade completa, não apenas a parte sobre querer ser digno, mas a parte sobre as ameaças, as dificuldades, as escolhas impossíveis que o mantiveram longe. Mas ele sabia que naquele momento suas palavras seriam apenas ruído. O abismo de uma década se abria entre eles, escuro e profundo, e ele estava na borda errada. Ele viera para consertar o passado, mas acabara de descobrir que o passado não estava apenas quebrado, estava em ruínas. E ele era o único culpado. Em silêncio, ele se virou e saiu do café, o som do sino ao fechar a porta soando como o veredito final para um amor que ele cruzou o mundo para reconquistar, apenas para perdê-lo no exato momento em que o reencontrou. Assim que a porta do café se fechou,
um silêncio pesado desceu sobre o pequeno estabelecimento. Lorena permaneceu de costas, os ombros tremendo com o esforço para conter um soluço. O som do motor do carro de luxo se afastando foi o estopim. A força que ela projetara, a muralha de raiva e orgulho, desmoronou em um instante. As lágrimas que ela segurara com tanta ferocidade agora corriam livres por seu rosto, quentes e amargas. Ela se afundou em uma das cadeiras, o rosto entre as mãos, e chorou. Chorou pela garota de 15 anos que acreditou em promessas eternas, pela mulher de 25 que acabara de ser confrontada com o fantasma mais doloroso de seu passado. A raiva ainda estava lá, uma brasa ardente sob a tristeza. Como ele ousava voltar depois de uma década, envolto em riqueza, como se o tempo não tivesse passado, como se o coração dela não tivesse sido partido em 1000 pedaços. As desculpas dele soaram vazias, um roteiro ensaiado para absolver uma culpa que, aos olhos dela, era imperdoável. Ela não queria o mundo, ela queria ele, e ele a havia deixado. Essa era a única verdade que importava. Depois de longos minutos, as lágrimas secaram, deixando para trás uma exaustão profunda e uma dor latejante. O café, seu santuário, de repente pareceu sufocante, as paredes impregnadas com a presença dele, com o cheiro sutil e caro de sua colônia. Ela precisava de ar, precisava do mar. Trancando a porta do estabelecimento, algo que nunca fazia durante o dia, ela caminhou em direção à praia, o único lugar que sempre conseguira acalmar a tempestade em sua alma. Enquanto isso, dentro do carro que se afastava, Bernardo sentia o gosto de cinzas na boca. As palavras dela ecoavam em sua mente. Eu não sei quem você é, mas você não é ele. Ela o havia aniquilado com a verdade. Ele passara os últimos 10 anos se transformando no homem que acreditava que ela merecia, apenas para descobrir que no processo havia matado o rapaz que ela amava. A ironia era esmagadora. Ele encostou a cabeça no couro frio do banco, fechando os olhos. O plano de chegar, explicar-se e reconquistá-la com a prova de seu sucesso havia sido uma catástrofe arrogante e ingênua. Para onde, senhor? Perguntou o motorista, Marcos, que também era seu chefe de segurança. Bernardo respirou fundo. Fugir não era uma opção. Não mais. Dê a volta no quarteirão e pare em um lugar discreto, com vista para o café. E ligue para a equipe. Quero saber se fomos seguidos ontem à noite e se alguém me viu entrando no estabelecimento dela. Enquanto Marcos fazia as manobras, Bernardo sentiu um calafrio. Ele sabia a resposta antes mesmo de a confirmação chegar. Natália era meticulosa. Se ela planejara o acidente, teria gente observando para garantir que o serviço fosse feito. E se eles o viram sobreviver e procurar refúgio no primeiro lugar que encontrou, então Lorena já não era mais uma desconhecida. Ela era uma peça no tabuleiro, uma alavancagem. Meia hora depois, o telefone de Bernardo vibrou. Era Marcos, no banco da frente. Confirmado, senhor. Um de nossos informantes na equipe de Natália disse que eles o perderam de vista depois do acidente, mas um carro foi visto rondando a área do café durante a madrugada. Eles sabem que o senhor teve contato com alguém. O sangue de Bernardo gelou. Seu fracasso em reconquistar Lorena era agora uma preocupação secundária. A prioridade absoluta havia mudado. A segurança dela. Ele a colocara em perigo com sua simples presença. A raiva que sentiu de si mesmo era mais intensa do que qualquer dor física. Ele observou pela janela do carro e a viu. Lorena estava na praia, uma figura solitária de pé na areia úmida, de frente para as ondas que quebravam suavemente. Ele precisava tentar de novo, não com desculpas pelo passado, mas com a verdade brutal sobre o presente. Ele trocou o paletó por uma jaqueta mais casual que mantinha no carro e saiu, dizendo a Marcos para ficar de prontidão. Seus sapatos caros afundaram na areia enquanto ele se aproximava dela. O vento salgado chicoteava seus cabelos, e o som do mar parecia um prenúncio do confronto que estava por vir. Lorena sentiu a presença dele antes mesmo de ouvi-lo. Era uma energia, uma sombra que caía sobre ela. Ela se virou, o coração dando um salto de irritação e pânico. O que você quer agora, Bernardo? Eu já não disse tudo? Ele parou a alguns passos de distância, mantendo um espaço respeitoso entre eles. Seu rosto estava sério, a arrogância da manhã substituída por uma gravidade sombria.
Lorena, eu não posso ir embora. Ah, não pode? Que pena. Porque você foi muito bom nisso 10 anos atrás. Ela rebateu, a voz cheia de sarcasmo. Ele ignorou a farpa, merecida, e foi direto ao ponto. Eu não posso ir, porque o perigo que me trouxe até aqui agora sabe sobre você. A frase a pegou de surpresa. Ela franziu a testa, a confusão superando a raiva. Do que você está falando? Que perigo? O acidente de carro? Não foi um acidente, disse ele, a voz baixa e controlada. Fui jogado para fora da estrada. A pessoa que fez isso é uma rival de negócios chamada Natália. Ela é implacável e quer um projeto que estou prestes a fechar. Ela achou que poderia me tirar do caminho permanentemente. Lorena o encarou, tentando processar a informação. A história parecia saída de um filme, absurda demais para a sua realidade pacata. Isso não tem nada a ver comigo. Passou a ter no momento em que você me ajudou. Continuou Bernardo, o olhar fixo no dela, forçando-a a acreditar. Os homens dela viram meu carro perto do seu café. Eles sabem que eu tive ajuda. Para gente como a Natália, qualquer pessoa próxima a um inimigo é uma arma em potencial. Ela vai investigar você, descobrir quem você é, e quando ela descobrir sobre o nosso passado, ela vai usar você para me atingir, sem hesitar. O medo frio e real começou a se infiltrar nas defesas de Lorena. O olhar vigilante que ele tinha na noite anterior, o pedido por sem hospitais, sem polícia, tudo começou a fazer um sentido terrível. Ela olhou ao redor, para a praia tranquila, para as poucas pessoas passeando ao longe. O mundo que segundos antes parecia seguro, agora parecia cheio de ameaças invisíveis. Eu não tenho nada que ela queira, gaguejou. Bernardo deu um passo à frente. Você tem a mim. Ou melhor, você tem meu ponto fraco. E ela é inteligente o suficiente para ver isso. Ele a olhou, e pela primeira vez, Lorena viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos, a fachada de milionário completamente despida. Lorena, eu passei a última década construindo muros ao meu redor. Aprendi a ser desconfiado, a nunca depender de ninguém. Mas eu estou em uma guerra, e estou perdendo a vantagem. Eu preciso de alguém ao meu lado em quem eu possa confiar cegamente. Alguém que não esteja interessado no meu dinheiro ou no meu poder. Alguém que me conhecia antes de tudo isso. Ele parou, o som das ondas preenchendo o silêncio tenso. Então veio a proposta. Não um convite romântico, mas um apelo de vida ou morte. Venha comigo para a cidade, para a minha casa. É o lugar mais seguro que existe. Eu sei sobre a hipoteca da casa dos seus pais, sobre as dívidas que o café mal consegue cobrir. Eu te darei os meios para salvar tudo isso, para ter a segurança que você nunca teve e que eu falhei em te dar no passado. Em troca, ele hesitou, buscando as palavras certas. Em troca, seja minha aliada. Não estou te oferecendo um emprego. Estou te pedindo para ser minha âncora, para me ajudar a vencer essa guerra. A proposta ficou suspensa no ar, irrecusável e, ao mesmo tempo, impossível. Ir com ele significava mergulhar em seu mundo de perigo e intriga. Significava estar perto dele, reabrindo todas as feridas. Mas recusar significava permanecer ali, vulnerável, um alvo fácil. E a menção à casa de seus pais, o último pedaço deles que lhe restava, a atingiu onde mais doía. A verdade é que ela estava se afogando em dívidas, lutando a cada mês para manter o café e a casa. A oferta dele era uma boia de salvação em um oceano de desespero. Mas a que custo? Confiar no homem que a destruiu? Ela olhou para o rosto dele, para a sinceridade desesperada em seu olhar. Ele não estava mentindo. Ela sentia isso. O medo em seu peito era real, não apenas por si mesma, mas, surpreendentemente, por ele também. O rapaz sonhador que ela amou havia se tornado um homem caçado. Sua mente era um turbilhão. Orgulho contra sobrevivência. Passado contra presente. Dor contra medo. Por fim, a pragmática neta de pescadores, que aprendera desde cedo a respeitar a força do mar e a fazer o necessário para não afundar, tomou a decisão. Ela ergueu o queixo, o olhar firme encontrando o dele. Eu aceito, disse ela, a voz mais estável do que se sentia. Mas que fique bem claro, Bernardo. Isso é um acordo, uma aliança para sobreviver. Não apaga o que aconteceu.
não conserta nada entre nós. Um visível alívio inundou as feições dele, mas ele assentiu, aceitando os termos dela sem discutir. Eu entendo. Obrigado, Lorena. Naquele momento, na praia onde um dia juraram amor eterno, eles selaram um pacto de natureza muito diferente. Não havia romance, apenas a dura necessidade. Eles não eram mais ex-namorados remoendo o passado. Eram dois náufragos se agarrando um ao outro para enfrentar uma tempestade que ameaçava engolir a ambos. O futuro era uma névoa de perigo e incerteza, mas pela primeira vez em 10 anos, eles o enfrentariam juntos. A viagem para a metrópole foi uma transição abrupta entre dois mundos. Em um piscar de olhos, Lorena deixou para trás o ritmo tranquilo das marés, o cheiro de sal e as ruas familiares de sua pequena cidade, para ser engolida por um mar de arranha-céus, asfalto e o zumbido incessante de uma cidade que nunca dormia. O silêncio dentro do carro de Bernardo era denso, quebrado apenas pelas instruções concisas que ele dava a Marcos pelo intercomunicador. Lorena olhava pela janela, sentindo-se como uma espectadora de sua própria vida, uma peça movida em um tabuleiro que não compreendia. Ela havia deixado as chaves do café e um bilhete vago para uma vizinha, prometendo voltar em breve, uma mentira que pesava em sua consciência. Cada quilômetro que a afastava de casa parecia esticar o fio de sua identidade, tornando-a mais frágil, mais dependente do homem enigmático e ferido ao seu lado. A mansão de Bernardo não era uma casa, era uma declaração. Situada no topo de uma colina em um bairro exclusivo, era uma fortaleza de vidro fumê e aço escovado, com linhas retas e ângulos agudos que pareciam desafiar a paisagem ao redor. Era fria, impessoal e vasta. Ao entrarem, portas de segurança deslizaram silenciosamente e um sistema de inteligência artificial cumprimentou Bernardo com uma voz feminina e sem emoção. Lorena sentiu um arrepio. Sua casa era feita de madeira antiga, cheia de fotos amareladas e objetos com história. Aquele lugar parecia um museu do futuro, espetacular de se ver, mas impossível de se chamar de lar. Você ficará na ala oeste. Tem sua própria suíte, closet e um pequeno escritório. Ninguém irá incomodá-la lá, explicou Bernardo. O tom de voz profissional como se estivesse orientando uma nova funcionária. A casa é totalmente segura. Sensores de movimento, câmeras térmicas, vidros blindados. Você está protegida aqui. Protegida, mas prisioneira, pensou Lorena. Os primeiros dias foram uma dança estranha e tensa. Eles eram duas pessoas que compartilhavam as memórias mais íntimas de suas juventudes, mas que agora eram, em essência, estranhos. As refeições eram servidas por uma governanta discreta em uma sala de jantar tão grande que suas vozes pareciam se perder no espaço. Eles falavam pouco, trocando informações sobre o andamento da missão, como se fossem colegas de trabalho. Lorena sentia-se constantemente deslocada, o algodão de suas roupas simples contrastando com a seda e o couro do mobiliário. A dinâmica só mudava quando entravam no escritório de Bernardo, que ele apelidara de a sala de guerra. Ali as barreiras pareciam diminuir. A sala era dominada por uma enorme mesa e telas que exibiam gráficos, e-mails e plantas de edifícios. Foi ali que o amor começou a reacender, não em jantares à luz de velas, mas sob a luz fria dos monitores, na tensão da batalha que travavam. Bernardo explicou cada detalhe do projeto de energia sustentável e as táticas de sabotagem de Natália. Lorena, que a princípio se sentia inútil, logo provou o contrário. Enquanto Bernardo se afogava em dados e números, ela possuía uma inteligência emocional aguçada. Ao analisar fotos dos membros do conselho e vídeos de reuniões, ela apontava nuances que ele jamais notaria, um olhar hesitante de um aliado, a confiança excessiva de outro que poderia ser um traidor, a maneira como a própria Natália usava o charme para mascarar a ameaça. «Veja este aqui», disse ela em uma noite, apontando para a tela. Eles estavam sentados lado a lado, o calor do ombro dele perto do dela. O vice-presidente, Afonso. Ele sorri, mas o sorriso não chega aos olhos quando você fala, e ele toca a gravata sempre que Natália entra na sala. Ele está nervoso. Ele tem medo dela, ou está em conluio com ela. Bernardo olhou para a imagem e depois para Lorena, um novo respeito brilhando em seus olhos. Eu nunca teria notado isso.
Eles passavam noites em claro, a cabeça de um perto da outra sobre os documentos. O cheiro do café forte que faziam para se manterem acordados, misturando-se aos seus perfumes. Nesses momentos de cansaço e foco compartilhado, a atração que ambos tentavam suprimir ardia sob a superfície. Um roçar acidental de mãos ao pegarem a mesma caneta se tornava um choque elétrico. Um olhar que se prolongava por um segundo a mais do que o necessário transmitia volumes de palavras não ditas. Lorena se pegava observando a concentração intensa no rosto dele, a maneira como ele passava a mão pelo cabelo quando estava frustrado, e lembrava-se do rapaz que fazia o mesmo ao tentar consertar o motor de uma velha bicicleta. Bernardo, por sua vez, encontrava seus olhos perdidos na beleza serena dela, na inteligência afiada que ela trazia para o caos de sua vida. Ela era sua âncora, exatamente como ele havia pedido. A barreira finalmente se quebrou em uma terça-feira chuvosa, pouco depois da meia-noite. Eles haviam acabado de descobrir que Natália havia plantado informações falsas para levá-los a uma armadilha contratual. A frustração era palpável. Estavam exaustos, física e mentalmente. De repente, um som estridente e ensurdecedor cortou o silêncio da mansão. Luzes vermelhas estroboscópicas começaram a piscar nos corredores, e a voz do sistema de segurança anunciou em um tom monocórdico: alerta de perímetro, violação na cerca sul, nível de ameaça, crítico. O pânico gelou o sangue de Lorena. A ameaça, que até então fora um conceito abstrato em telas e documentos, tornara-se real, imediata, e estava do lado de fora da porta. Bernardo agiu por puro instinto. Em um movimento rápido, ele estava de pé, contornando a mesa e agarrando o braço de Lorena. O toque não foi gentil. Foi firme, urgente, possessivo. Vem comigo, agora, ele ordenou, a voz grave e sem espaço para questionamentos. Ele a puxou por um corredor que ela nunca havia visto, até uma parede que parecia ser apenas um painel de madeira. Ele pressionou a mão em um local específico, e uma seção da parede deslizou para o lado, revelando uma porta de aço pesado. Ele a empurrou para dentro do pequeno cômodo escuro e entrou atrás dela, fechando a porta com um baque metálico e final que selou o mundo lá fora. O alarme foi instantaneamente abafado, substituído por um silêncio profundo e absoluto. Estavam na escuridão total. Era um quarto do pânico. Lorena não conseguia ver nada, mas sentia a presença dele a centímetros de distância. O espaço era pequeno, e ela podia sentir o calor que irradiava de seu corpo, ouvir sua respiração controlada, em forte contraste com a dela, que era rápida e superficial. O perigo era real, palpável, e a adrenalina corria por suas veias. No silêncio, ouvindo apenas as batidas descompassadas de seus próprios corações, a adrenalina começou a dar lugar a algo mais profundo, mais primordial. O medo os despojou de suas máscaras de aliados de negócios, de ex-namorados feridos. Ali, naquela caixa de aço e escuridão, eles eram apenas um homem e uma mulher, juntos contra uma ameaça. Você está bem? A voz de Bernardo era um sussurro rouco na escuridão. Estou com medo, ela admitiu, a voz pouco mais que um sopro. Ele se moveu e ela sentiu a mão dele buscando a sua no escuro. Quando seus dedos se entrelaçaram, uma corrente elétrica de conforto e tensão percorreu o braço dela. Ele não a soltou. Em vez disso, com a outra mão ele tocou o rosto dela, um gesto incerto mas terno para confortá-la. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, o polegar roçando suavemente sua bochecha. Essa centelha foi o suficiente para incendiar a pólvora. Toda a tensão acumulada, o medo, a raiva, a saudade e a atração negada explodiram dentro de Lorena. Guiada por um instinto que ela não tentou entender ou reprimir, ela se inclinou para a frente na escuridão, seguindo o contorno do toque dele, e o beijou. Foi um beijo urgente, desesperado, quase violento. Não tinha nada da doçura de seus beijos de adolescência. Era um beijo de adultos que conheciam a dor, o medo e a perda. Era a necessidade de se sentir vivo, de afirmar a existência contra a ameaça da aniquilação. Bernardo respondeu instantaneamente, sua mão deixando o rosto dela para se emaranhar em seu cabelo, puxando-a para mais perto. O beijo se aprofundou, um diálogo febril de lábios e línguas, uma liberação de tudo o que fora deixado por dizer durante 10 longos anos. Naquele momento,
Eles não eram mais ex-namorados ou aliados de negócios. Não havia passado nem futuro. Havia apenas o presente, a escuridão, o perigo e a redescoberta visceral um do outro. Eram duas almas se reencontrando em meio ao fogo, e as chamas ameaçavam consumir tudo, desde o acordo que haviam feito até as muralhas que construíram ao redor de seus corações. O alarme cessou tão abruptamente quanto começara. A voz calma do sistema de segurança anunciou que a violação fora um falso positivo, um animal selvagem que se aproximara demais da cerca eletrificada. As luzes vermelhas se apagaram e a iluminação normal e suave dos corredores retornou. Mas dentro do quarto do pânico, a escuridão e o silêncio permaneceram por mais um instante. O beijo se desfez lentamente, deixando-os ofegantes, os lábios latejando, o gosto um do outro em suas bocas. A realidade, com todo o seu peso de complicações e passados dolorosos, voltou a se insinuar na pequena fortaleza de aço. Eles se afastaram, a distância agora carregada de uma eletricidade diferente. Não era mais a tensão da aliança, mas a confusão de um limite que fora irrevogavelmente cruzado. O que eram eles agora? O acordo fora quebrado? Ou o beijo era apenas uma consequência inevitável do medo e da proximidade, um ato sem significado a ser esquecido pela manhã? Nenhum dos dois sabia a resposta. Saíram do quarto seguro em silêncio e, sem trocarem uma palavra, cada um foi para sua ala da mansão. Mas o sono não veio para nenhum deles. Para Lorena, o beijo havia demolido a parede de raiva que a protegia. Ela se lembrou não apenas da dor do abandono, mas da doçura do amor que o precedeu. Sentiu-se vulnerável, confusa, o coração dividido entre a traição de 10 anos e a paixão avassaladora que sentira naquele beijo. Para Bernardo, o medo do alarme foi substituído por um terror muito maior, o de ter esperança novamente. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir algo além de ambição e cautela. E essa vulnerabilidade o assustava mais do que qualquer rival de negócios. Nos dias seguintes, uma nova tensão se instalou entre eles. Uma timidez, uma consciência constante da presença um do outro. Havia olhares que se desviavam rapidamente, silêncios cheios de palavras não ditas. A dinâmica na sala de guerra mudou. Eles mantinham uma distância física maior, mas a conexão emocional, agora exposta, era mais forte do que nunca. A confiança, frágil como uma teia de aranha, começava a se solidificar. Lorena começou a ver além do milionário implacável, vislumbrando o rapaz determinado que sempre fora. Bernardo via em Lorena não apenas uma âncora, mas um farol, a única luz que poderia guiá-lo para fora da escuridão que se tornara sua vida. Enquanto isso, longe dali, Natalia sentia o gosto amargo da frustração. Suas tentativas de sabotagem, seus ataques, nada parecia abalar Bernardo. O falso alarme, uma de suas sondagens para testar as defesas da mansão, resultou em nada. Ela percebeu que estava lutando a guerra errada. Bernardo construíra uma fortaleza impenetrável ao seu redor. Atacar seus negócios era como atirar pedras em um tanque de guerra. Ela precisava encontrar uma rachadura na armadura. E foi então que seus investigadores lhe trouxeram a peça que faltava, o arquivo completo sobre Lorena, a garota do café, a namorada de infância, o elo perdido. Um sorriso lento e venenoso curvou os lábios de Natália. Ela não precisava quebrar a fortaleza de Bernardo. Precisava envenenar a alma dele. Com uma nova estratégia em mente, Natália viajou até a pequena cidade costeira. Ela não foi como uma executiva agressiva, mas como uma turista encantadora. Vestindo roupas elegantes e discretas, ela entrou no café Maré Doce, que Lorena deixara aos cuidados de uma vizinha. Puxou conversa, elogiou o lugar, e com a habilidade de uma serpente extraiu informações, pintando um quadro da vida de Lorena, de suas lutas, de seu orgulho. Depois, ela fez sua jogada final. Descobriu onde Lorena morava e, em uma tarde ensolarada, bateu em sua porta. Lorena, que voltara para casa naquela manhã para buscar mais roupas e resolver algumas pendências, sentiu o coração gelar ao ver a mulher elegante e desconhecida em sua varanda. Lorena, meu nome é Natália. Eu sou uma colega de trabalho de Bernardo. Ele pediu que eu viesse ver se você precisava de algo.
mentiu ela com um sorriso caloroso que não alcançava seus olhos frios. A desconfiança imediata de Lorena lutou contra sua educação, que a impedia de ser rude. Hesitante, ela a convidou para entrar. Natália sentou-se na pequena sala de estar, o olhar percorrendo o ambiente modesto com um desprezo mal disfarçado. É um lugar encantador, tão simples, disse ela, a palavra soando como um insulto. Sabe, eu admiro sua coragem. Ficar aqui esperando por ele por todos esses anos. Eu não estava esperando por ele, disse Lorena, a voz firme. Natália riu, um som delicado e falso. Ah, querida, não precisa fingir. Eu sei de tudo. Bernardo me contou. Ele se sente terrivelmente culpado, sabe? Pelo que fez com você. Ela se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom conspiratório e íntimo. Ele me disse que você foi o primeiro amor dele e que deixá-la foi a coisa mais difícil que já fez. Lorena sentiu um pingo de esperança, uma validação que ela não sabia que precisava. Talvez Bernardo realmente se importasse, e então Natália desferiu o golpe. Foi tão nobre da parte do meu pai ajudá-lo. Na verdade, foi a única condição para que ele financiasse a educação e os primeiros negócios de Bernardo. Lorena franziu a testa. Seu pai? Sim, continuou Natália, o tom casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Meu pai era o mentor de Bernardo. Ele viu potencial no rapaz, mas também viu um empecilho, um peso morto. Ela olhou diretamente nos olhos de Lorena, e o sorriso falso finalmente desapareceu, dando lugar a uma crueldade nua. Você acha que ele voltou por amor? Querida, Bernardo só se tornou quem é porque meu pai pagou para que ele sumisse da sua vida. Você era a âncora que o manteria preso a esta cidadezinha para sempre. O acordo era claro. Ele recebia o dinheiro para construir seu império, e em troca, ele nunca mais olharia para trás. Ele precisava desaparecer da sua vida. Cada palavra foi uma adaga de gelo cravada no coração de Lorena. A mentira era perfeita, diabólica em sua simplicidade, projetada para atingir sua maior e mais profunda insegurança. A de que ela não era boa o suficiente. Fazia um sentido terrível. Explicava o silêncio absoluto. Explicava por que ele só voltou depois de se tornar um milionário. Não era para ser digno dela, mas para cumprir sua parte de um acordo sórdido. O beijo, a confiança que começara a florescer, tudo pareceu uma farsa cruel. Ele não a via como uma âncora que o salvava, mas como um peso morto do qual ele se livrara. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma humilhação profunda e avassaladora. Ela se sentiu uma tola, uma idiota que pela segunda vez havia se deixado enganar por ele. Agora, por favor, vá embora da minha casa, disse Lorena, a voz um fio desprovida de qualquer emoção. Natália sorriu, o brilho da vitória em seus olhos. Ela se levantou, alisou o vestido e saiu, deixando a devastação para trás. Destruída, Lorena não pensou. Ela agiu por puro instinto de autopreservação. Fez uma pequena mala, trancou a casa e, sem uma palavra para ninguém, pegou o primeiro ônibus que saía da cidade. Não voltou para a mansão. Não havia nada para ela lá, a não ser mais mentiras. Ela voltou para o único lugar que lhe restava. Sua casa, seu mar, sua solidão. Na mansão, a ausência de Lorena foi notada por Bernardo no final da tarde. Ela não respondeu às suas ligações. A governanta disse que não a vira desde a manhã. Um nó de pânico começou a se formar no estômago de Bernardo. Ele acessou o rastreador que colocara no celular dela, uma precaução de segurança que ele não lhe contara, e viu sua localização. Ela estava em casa, em sua cidade. O alívio durou apenas um segundo, substituído por uma confusão gelada. Por que ela iria embora sem avisar? Foi então que Marcos entrou no escritório, o rosto pálido. Senhor, temos um problema. Os registros de segurança mostram que Natália esteve na cidade de Lorena hoje, e as câmeras de rua da vizinhança a mostram entrando na casa dela. O mundo de Bernardo desabou. Foi pior do que qualquer atentado físico, pior do que qualquer sabotagem nos negócios. Ele não precisava saber o que Natália havia dito. Ele conhecia sua crueldade. Sabia que ela teria usado a arma mais letal que possuía, a mentira, e ele sabia que, para Lorena, cujas feridas do passado ainda estavam abertas, qualquer mentira que confirmasse seus piores medos seria aceita como verdade absoluta.
A confiança que eles mal haviam começado a reconstruir, o momento de vulnerabilidade que compartilharam na escuridão, tudo estava em ruínas. E ele sabia com uma certeza esmagadora que palavras não seriam suficientes para consertar aquilo. A viagem de volta à costa foi uma corrida contra o tempo e o desespero. Bernardo não sentia a velocidade do carro, não via a paisagem se transformando em um borrão do lado de fora. Sua mente estava focada em um único ponto: Lorena. Cada quilômetro percorrido era uma tortura, a imagem do rosto dela, devastado pela mentira de Natália, gravada em sua mente. Ele não foi de mãos vazias. Enquanto Marcos dirigia, Bernardo estava em uma chamada de vídeo frenética com sua equipe jurídica e seu antigo mentor, um senhor que o acolhera quando ele não era ninguém. Ele ordenou que vasculhassem uma década de arquivos, extratos bancários antigos, correspondências, qualquer coisa que pudesse servir como uma arma contra a calúnia de Natália. Ele não ia até Lorena com súplicas e promessas vazias. Desta vez, ele levaria a verdade, crua, documentada e irrefutável. Ele a encontrou onde sabia que ela estaria, na praia. A mesma praia onde o amor deles nascera sob um céu estrelado e onde dias atrás eles haviam selado uma aliança para sobreviver. Ela estava sentada na areia, abraçando os joelhos, o olhar perdido na imensidão cinzenta do oceano. Parecia menor, mais frágil do que nunca. O coração de Bernardo se contraiu. A dor que emanava dela era uma ferida física nele. Ele se aproximou em silêncio, os pés afundando na areia molhada. Quando ela o ouviu, seu corpo enrijeceu. Ela se levantou, pronta para a batalha, o rosto manchado de lágrimas secas, mas os olhos faiscando com uma fúria fria. Se você veio dizer que sente muito, pode economizar o fôlego, disse ela, a voz rouca. Eu não quero mais ouvir suas mentiras. Eu não vim mentir, respondeu Bernardo, a voz calma, mas carregada de uma intensidade que a fez parar. Ele parou a uma distância respeitosa, segurando um tablet. Eu vim te mostrar a verdade. Ele não se aproximou mais, apenas virou a tela na direção dela. Esta é uma cópia do meu extrato bancário do mês em que fui embora. Como pode ver, eu tinha menos de R$200 na conta. O dinheiro que recebi para a faculdade veio 1 ano depois, como um empréstimo de um programa de incentivo, não de um benfeitor rico. Ele passou para a próxima imagem. Era uma carta digitalizada, escrita à mão. Esta é uma carta do meu mentor, o Sr. Almeida, um professor universitário aposentado que me deu meu primeiro emprego de verdade na cidade. Leia o que ele escreveu. Com o coração batendo forte, Lorena se aproximou hesitante e leu as palavras na tela. A carta, datada de 10 anos atrás, falava da profunda melancolia de Bernardo, de como ele mal comia, de como mencionava incessantemente a garota que precisou deixar para trás para poder um dia merecê-la. Falava da dor de um jovem que se sacrificava por um amor que considerava maior que si mesmo. Por último, ele mostrou a ela um arquivo de áudio. Esta é uma gravação que fiz há 2 meses, durante uma reunião. Natália não sabia que estava sendo gravada. Ouça. Ele apertou o play. A voz arrogante de Natália preencheu o ar. Você é fraco, Bernardo. Sempre foi. Se esconde atrás dessa fachada de poder. Mas eu sei que no fundo você ainda é aquele garoto pobre e assustado. Eu vou usar cada fraqueza sua, cada fantasma do seu passado para te destruir. A verdade, em sua forma mais inegável, lavou a mentira venenosa que Natália havia plantado. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, não formando a imagem de um traidor, mas a de um homem que lutara, que sofrera em silêncio, e cometera o erro de acreditar que o amor precisava ser comprado com sucesso. Naquele momento de catarse, com as ondas quebrando a seus pés, a dor de Lorena finalmente se transformou em uma fúria avassaladora, mas não contra Bernardo. Era uma fúria contra a verdadeira inimiga, contra a mulher que brincara com suas vidas como se fossem peças de um jogo. Os olhos de Lorena, agora límpidos e cheios de uma nova determinação, encontraram os de Bernardo. O que vamos fazer? Ela perguntou, a palavra vamos, criando uma ponte sobre o abismo que os separava. Um sorriso cansado, mas genuíno, tocou os lábios de Bernardo. Vamos acabar com essa guerra. Juntos eles retornaram à cidade. Desta vez, Lorena não era uma aliada hesitante, mas uma parceira,
uma guerreira. Eles trabalharam lado a lado, usando a gravação e as provas que reuniram para criar uma estratégia. Não atacaram Natália em seu campo de batalha corporativo. Eles a expuseram. Com a ajuda de um jornalista investigativo, a história vazou. A tentativa de sabotagem, as ameaças, a manipulação cruel de usar o passado de um rival para destruí-lo. A imagem pública de Natália, cuidadosamente construída, ruiu em questão de horas. O conselho de sua própria empresa a afastou, e as repercussões legais a deixaram em ruínas. A guerra havia terminado, não com uma explosão, mas com a implosão silenciosa de um império construído sobre a maldade. A vitória foi agridoce, mas libertadora. Com o perigo finalmente afastado, eles eram livres. Livres da ameaça, livres das sombras do passado. E pela primeira vez, livres para se olharem sem as barreiras da dor, da desconfiança ou do medo. Meses depois, na mesma praia, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Não havia convidados, apenas o som das ondas e a brisa do mar. Bernardo, em uma simples camisa de linho, e Lorena, em um vestido branco e esvoaçante, estavam de pé diante de um pequeno altar improvisado. Eles trocaram votos que não eram apenas promessas de futuro, mas um testemunho de um passado que eles haviam conquistado, perdoado e curado juntos. Eu te deixei para construir um mundo para você, disse Bernardo, a voz embargada, segurando as mãos dela. E só agora eu entendo que o mundo sempre foi você. Eu esperei por um rapaz que nunca mais voltou, respondeu Lorena. As lágrimas em seus olhos agora eram de pura felicidade. Mas hoje eu me caso com o homem em que ele se transformou e que encontrou o caminho de volta para casa. O beijo que selou seus votos foi suave, profundo e cheio de paz, a paz pela qual haviam lutado tanto. 1 ano depois, o riso de um bebê ecoava pela antiga casa de Lorena, agora reformada, mas ainda cheia de calor e amor. A chegada de Gael, seu filho, com os olhos escuros do pai e o sorriso luminoso da mãe, não foi apenas o começo de uma família. Foi o ponto final de uma longa jornada. Ele era o símbolo da cura definitiva, a prova viva de que o amor verdadeiro, mesmo quando ferido, perdido ou enterrado sob o peso do tempo e da dor, não apenas enfaixa feridas. Ele dá a força para vencer qualquer batalha e, finalmente, consolida-se, eterno e inabalável, como as marés que beijavam a praia do lado de fora. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.